Boa noite, amigos. Estamos aqui para fazer mais uma live. A gente está tendo um probleminha na internet hoje, eu não consegui nem salvar o vídeo, o nosso início. Então, vou convidar o Felipe para nos fazer companhia. Voltamos. Boa noite, Felipe. Voltamos. Então, Deu como uma eu estava travada. falando para vocês, o meu convidado de hoje é o Felipe Endrico Rodrigues, formado pela Universidade Federal de Santa Maria e é preparador físico. Felipe, vou te repetir a pergunta porque eu não consegui nem salvar o outro vídeo. Eu quero que tu me diga, nós sabemos, né, que um time de futebol, ele tem uma equipe multidisciplinar que cuida dele, tá? Tem o médico, tem fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista. E tem um certo cuidado que essa equipe tem com esses atletas em relação à saúde. Eu quero que tu me diga, antes da pandemia, quais eram esses cuidados em relação à saúde dos atletas? Tá. Primeiramente, boa noite, cara, para você, para ti, para vocês aí. Prazer, obrigado pelo convite, tá? Eu É que agradeço o teu assim, carinho e ter aceito. é assim com relação à pergunta. Ah, existe sim, como tu falou, dentro do futebol é uma equipe multidisciplinar, né? Que engloba todas esses profissionais aí que tu bem citaste. Para começar, é que a gente tem que separar que dentro do futebol a gente tem basicamente duas realidades, né? A gente tem a realidade dos clubes que têm um poderio financeiro maior e dos clubes que têm um poderio financeiro menor. Então, dentro dessas duas realidades aí, essa questão dos trabalhos preventivos e tudo mais, com questão de saúde e a questão física, ela é diferente nessas duas realidades, né? Partindo, partindo primeiro falando de uma realidade que seria a ideal, né? A gente pode dividir esses trabalhos, esses testes aí que são feitos com os atletas, geralmente quando chegam no período de férias, né? A gente pode dividir entre testes mais médicos, assim mesmo, falando, e testes mais físicos, né? Então, em testes mais médicos, geralmente, tu vai ter alguns testes, como, por exemplo, ecocardiograma, geralmente é feito, né? Testes de sangue, né? Exame de urina, fezes, mais um check-up geral mesmo, tá? Porém, né, não é muito a minha área, então não vou adentrar muito a isso. Mas é importante ser feito, né? E é feito. Depois a gente tem a parte dos testes físicos, né? Que aí sim, uh, existe uma bateria de testes que podem ser feitos, né? Geralmente é um dos mais famosos, a gente vê aquele teste ergométrico, né? Que é aquele teste onde o atleta corre na esteira com aquela máscara de oxigênio e Uhum. tu consegue tirar, que é importante, tu consegue tirar algumas informações baseadas nesse teste, né? Mas claro que tudo que vai dar subsídio para isso vai ser primeiramente os testes médicos e o alvará do médico, se aquele atleta vai estar apto ou não a sequência de treinamentos, né? Necessita de um alvará médico Uhum. e partindo disso, então a gente vem para os testes físicos, como eu disse, vai para o teste ergométrico da esteira ali, que tu consegue tirar algumas informações valiosas ali para a questão do controle de treinamento, conseguir individualizar mais essa carga para determinado atleta, né? Tu consegue ter um parâmetro melhor de como que ele está se representando para ti e consegue tirar algumas coisas com relação ao VO2 máximo, limiares, enfim, né? Porém, é um teste que nem todos os clubes têm acesso também, né? Outro teste que é feito também é o teste de plataforma de salto, né? Que daí já é um teste mais com quesito neuromuscular. O ergométrico tem um caráter mais cardiovascular. E aí você tem o teste de plataforma de salto também, que seria um teste com caráter mais neuromuscular, também muito utilizado para a questão de controle, de carga de treinamento, para que tu possa expor o atleta a uma carga adequada, né?
não dando muita carga para que ele não venha a sofrer um overtraining e ter um risco de lesão e também não ficar com uma carga muito abaixo da que ele aguenta, porque senão ele não vai estar passando por um processo de treinabilidade, né? Porém, como eu disse, Sim, existem as realidades. Então, esses testes geralmente requerem um poderio financeiro maior do clube. E nos clubes menores, que representam 90% dos clubes do país, né, do mundo até, né, eles não têm um acesso tão fácil assim a esses equipamentos, né? Então a gente utiliza sim. algumas outras estratégias, testes de campo que podem ser feitos também. Claro que tu não vai ter a mesma precisão de um teste de laboratorial, né? Mas é algo que Uhum. tu pode usar a teu favor ali para a questão do monitoramento de treinamento. A questão também, nem todos os clubes vão ter um departamento médico, assim, com tu ter condições de manter um departamento médico do jeito que é o ideal, né? Então, por exemplo, ali no Rio Grandense, nessa última passagem que eu tive ali, antes de começar os treinamentos, eu solicitei um atestado médico do médico deles mesmo, né? Indicando que eles estariam aptos a fazer Ao a treino. fazer, a fazer a atividade, né? Porque a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Até ano Uhum. passado mesmo teve Sim. uma, se eu não me engano, no passado, no segundo semestre, teve um jogador que eu acho que é do Botafogo que teve dois infartos, eu acho, não sei se foi no treinamento ou no jogo. Então, para tu ver, né, de um clube grande que tem uma estrutura boa e aconteceu esse tipo de acidente. Então, imagina a gente que está tratando com jovens aqui, né? Um clube menor, a gente Sim. tem que tentar ter o dobro de cuidado. Ei, Mas a realidade, e as realidades são diferentes, né, Rodrigo? As realidades isso. são bem diferentes, né? É, um clube grande ele vai ter uma estrutura melhor para oferecer para o jogador poder ter um desempenho melhor, né? E um clube Sim, menor, ele vai se esforçar com o jogador para que ele atinja aquele desenvolvimento melhor. Mas é sim. tudo muito dependente da parte financeira, né? Sim. Por isso que a gente vê ter um monopólio de muitas equipes, né? Tem um poderio financeiro maior e é difícil competir com eles, né? Sim, sim, sim. Isso também dá uma. Fica bem complicado, né? Porque eles testam mais os jogadores, eles têm uma capacidade melhor de treinamento, né? Em função de ter uma melhor. Tem mais subsídios para usarem com os Eles jogadores, têm, né? eles têm uma infraestrutura melhor, né? É difícil tu bater de frente, com certeza eles vão ter uma infraestrutura melhor e um elenco melhor, digamos assim, porque o clube com um poderio financeiro maior vai ter os melhores jogadores, né? Sim, Mas, sim, sim. mas não é nada que, como diz o Leonardo ali, o treinador que estava no Rio Grande comigo, profissionalizar não custa dinheiro, né? Nada que se você não tem acesso a essa infraestrutura toda, um planejamento, uma periodização bem adequada, né? Tu pode ter bons frutos e conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Quantos jogadores excelentes tem no interior, né? Eles só não têm, às vezes, uma oportunidade de mostrar o trabalho deles. Muitos, muitos, muitos. Muitos escondidos a gente nem sabe, né? É. Tem jogos, eu te confesso, eu adoro futebol, né? Bom, me caracterizei para te entrevistar hoje, né? Eu vi tu Como tá. torcedora, Aham. apaixonada pelo meu time. Mas assim, ó, eu te confesso que eu já vi vários jogos de times do interior que eu fiquei encantada de ver. E jogos de times que, né, conhecidos assim, que, pelo amor de Deus, a vontade de desligar a televisão. Eu acho que vai muito também da vantagem dos profissionais que estão lá em querer mostrar serviço e ter É, uma é, boa é. organização e ter vontade de fazer acontecer, né? Uhum. E hoje, Felipe, qual é a nova realidade em relação a essas testagens do Covid-19, em relação a tudo isso que está acontecendo? Como é que os times estão começando, né? Alguns já estão jogando, né? Alguns times já estão em jogo, já tem campeonato funcionando. Como é que está sendo a ação? Como é que está sendo essa nova rotina dos times? Entrar em campo, trabalhar com os jogadores, como é que está sendo isso? Tu tem como falar um pouco para a gente sobre isso?
Aham, tá. O campeonato, então, aqui no Brasil, ele parou mais ou menos na primeira quinzena de março, né? E a partir Hum. desse momento, então, alguns clubes adotaram uma política assim e resolveram dar férias, né? De 30 dias para os atletas. Esse período de isolamento, eles foram contabilizados como férias para os atletas, né? Aí houve os treinamentos em casa, enfim. A maioria dos clubes já voltou a treinar, já faz um tempo, faz mais ou menos umas 9 semanas que a maioria dos clubes já voltaram a treinar. Campeonato em andamento, que eu tenha conhecimento, tem o Campeonato Carioca só, não sei se tem algum outro estadual em andamento, até porque varia muito essa questão, né, de, da política de cada estado, né? Mas o Campeonato Carioca eu sei que está em andamento. A CBF, então, ela, para a volta dos trabalhos, né, nessas 9 semanas aí, quando os clubes voltaram a trabalhar, foi elaborado um protocolo, assim, que eles chamaram de protocolo de retorno, um guia médico, né, para os de cuidados, assim, que devem ser Hum. tomados para nesse retorno às atividades. E dentro disso eles dividiram a volta das equipes em 5 fases. A primeira fase seria uma fase preliminar, que daí fica mais a caráter do departamento médico do clube, que são as questões dos exames mesmo, né? Eu até estava vendo uma entrevista do Romildo Bolzan, que é o presidente do Grêmio, falando dessa questão dos exames, que eles contrataram uma empresa, parece que foi uma empresa sul-coreana, para fazer os exames ali no Grêmio, para justamente dar essa segurança na questão do trabalho, né? De saber que todos os profissionais que Sim, estão esse ali estão suporte. em condições. Aham. Isso. Então, contrataram essa empresa aí. E, enfim, a primeira parte do protocolo, ela fala mais dessa questão. Ela está ligada a essa questão de prevenção, mais a guia médico. A segunda parte já se detém mais aos trabalhos. Então, permitidos trabalhos, mas desde que não haja contato e trabalhos em pequenos grupos, né? Individuais ou em pequenos grupos. Seria a segunda parte, que é, por exemplo, aqui no Sul, onde os clubes ainda se encontram, não passaram dessa parte. Tanto que o Grêmio, não sei se tu viu a notícia, né? Mas o Grêmio ele está indo para Criciúma para treinar agora, porque lá já é permitido o trabalho coletivo, né? Com contato, que seria a terceira parte. Então eles estão saindo aqui de Porto Alegre para ir para lá, até porque o Campeonato Brasileiro, a CBF já botou uma data de retorno. Vai ser dia 9 de agosto. A princípio foi confirmado dia 9 de agosto o retorno do Campeonato Brasileiro. E aí vai até o final do ano que vem. Então os clubes já estão começando a se organizar, porque já tem uma data definida, já facilita a questão da organização, né? E como já Sim. os clubes já estão, por exemplo, que nem os clubes aqui do Sul, há 9 semanas treinando praticamente só um trabalho físico, que hoje em dia a gente treina muito na questão da especificidade, né? Então, o trabalho físico, onde tu impede o contato, tu impede uma interação maior entre os jogadores, foge muito da especificidade do esporte, né? Isso atrasa muito a preparação do time. Melhor que treinar em casa, mas mesmo assim não é o ideal, né? Então, por isso que o Grêmio adotou essa estratégia de sair. Então, a terceira parte do protocolo é uma liberação justamente dos treinos coletivos, né? Aí tu já pode ter um contato maior entre os jogadores. A quarta parte então, fala do retorno às competições. E a quinta parte é um trabalho de controle, né? Durante a competição, o controle dos atletas, da questão do estado de saúde dos atletas. Pois é. Felipe, me diz uma coisa, com toda essa função de preparação física dos jogadores, quanto tempo leva para preparar um bom jogador? Um jogador que tá, nem te digo um bom jogador, ele vai se formando com o decorrer do tempo, né? Mas um jogador preparado para entrar em campo, quanto tempo leva? É, assim, como tu falou no início ali, o futebol ele tem uma equipe multidisciplinar, né? Que basicamente é sustentada por 4 pilares. Tem a parte física, tem a parte técnica, tem a parte tática e tem a parte psicológica. Aí, claro, dentro desses 4 pilares, tu consegue fazer, tem inúmeras subdivisões de aspectos que devem ser treinados ou não, né? Que tu tem que melhorar no teu atleta. Então, assim, se tu for
e hoje em dia, né, antigamente se trabalhava muito de forma analítica, ou seja, cada profissional de cada área fazia o seu trabalho, independente do trabalho que o outro iria fazer, para no final juntar com a intenção do atleta ter melhor desempenho no jogo. Hoje em dia, a maioria dos clubes já trabalha de uma forma mais sistêmica, até porque a gente já sabe, né, já conseguiu perceber, já percebe isso, tem vários estudos falando, que essa questão esses pilares aí eles se manifestam junto no jogo, né? Então não tem como separar. Então todas essas partes elas são manifestadas juntos no jogo, justamente o que dá um ambiente caótico, imprevisível que falam da partida, né? Se tu for parar para analisar a parte física, tem estudos que já comprovaram bem aí que se tu for pensar a questão neuromuscular com 2, 3 semanas de treinamento, tu já tem uma evolução significativa, né? Agora, se tu parar para pensar também é uma coisa meio óbvia, porque o atleta está vindo de um período de treinamento, então o estímulo que tu der para ele, ele vai reagir melhor no início, né? Sempre depois, no final, que fica mais difícil tu conseguir atingir os ganhos. Tendo em vista isso, a parte física, então, é um pouco mais fácil da gente conseguir afirmar, falar uma questão de previsão de datas, porque ela já tem um aporte na literatura que fala, tantas semanas de treinamento, o organismo já é capaz de se adaptar e desenvolver adaptações de questão de treinabilidade, né? Como eu disse, da questão neuromuscular, 2, 3 semanas já é visto que o atleta consegue ter adaptações positivas. Agora, se tu for parar para pensar nas outras questões, por exemplo, técnico-tática, tu não sabe quanto tempo o atleta vai demorar para conseguir pegar o modelo de jogo que o treinador está pedindo, que ele pede para a equipe, entende? Pode ser que tenha atletas que demorem mais, pode ser que tenha atletas que demorem menos, e cada peça, por mais, né, essa questão individual, cada peça é importante, porque o futebol é um esporte coletivo, então tu não tem uma certeza de quanto tempo nessa parte tática e técnica tu vai conseguir, tu vai ter que empregar para tu conseguir chegar no desempenho que tu espera, né? Então, isso decorreria mais tempo. Porém, temos outro aspecto ainda que é o aspecto psicológico, né? E aí eu falo por experiência, em 2017, quando nós estávamos treinando, que a gente fez uma pré-temporada que foi muito longa, e acontece quando tu começa a treinar, e o campeonato não chega, os jogos não chegam, o atleta começa a questionar, a falar, nós só treinamos, nós não jogamos, ele começa a perder essa adesão, esse tesão pelo treinamento, entende? E para um treinamento valer a pena, tu tem que conseguir cativar o atleta para que ele esteja 100% focado ali, né? Senão, às vezes é melhor, às vezes nem treinar do que fazer um treino ruim. Então, um período muito longo pelo fator psicológico já se torna prejudicial, né? Pela questão física e tática, quanto mais tempo, melhor, né? Agora, pela questão psicológica, você já começa a perder a adesão dos atletas. Eu, assim, por experiência minha, diria que para fazer uma boa temporada, uma boa pré-temporada para preparar um atleta em todos os quesitos, eu acho que fica em torno de mais ou menos 45, 60 dias, tu consegue fazer um trabalho bom, sabe? Se estendendo muito por isso, tu começa a perder um pouco da adesão do grupo ali. Sim. É complicado porque eles lidam muito com as emoções, né? Aquela expectativa deles entrarem em campo, de dar o resultado que eles também estão esperando produzir em relação ao trabalho que eles estão se dedicando. Eu entendo perfeitamente isso e eu acho fantástico o trabalho de vocês como treinador, porque o treinador, como líder do grupo, né, é o pessoal que levanta eles, não, vamos embora, vamos lá, e tem que ter esse espírito, essa coletividade para a coisa dar certo. Tanto no esporte como em outras profissões, né, Felipe? É muito importante a pessoa ter essa liderança e fazer um trabalho homogêneo com o grupo, né? Porque Tem que. pegamos pessoas também, dentro de um time de futebol, existem pessoas com realidades totalmente diferentes, né? Ah, sim, sim, com certeza, principalmente clubes do interior, como eu disse, né? Tu Sim, sim. vem cada um com uma história, com uma realidade, né? Com as suas dificuldades. Uhum. Todos, independente da realidade de cada um, como a gente diz, todos têm as suas dificuldades, né? Talvez uns mais, outros menos, mas o importante é quando tu tá ali, tu conseguir deixar um pouquinho isso de lado e realmente formar um grupo, uma família ali para que todos possam te ajudar, porque, como a gente disse, tu tá ali disputando teu prato de comida, então tu tem que deixar o teu 100% ali, né?
Muitos estão ali por ter como objetivo o sustento da própria família, né? Sim, 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 com certeza, né? Né? Ali no Eles fundo, se firmarem na carreira, né? Porque a gente pega, às vezes, esses meninos pequenos e eles já têm sonhos de serem jogadores de futebol, né? uhum, Começa a sim, jogar pequenininho, a mãe leva na escolinha de futebol, e tu forma um jogador assim. Ontem, quando a gente conversava para se preparar para a live, hoje que eu sempre na verdade, os meus convidados eu sempre ligo um dia antes, tudo ok e tal, e a gente bate um papo. E no fim, se torna quase a live, porque sempre são assuntos gostosos, e assim, ó, tu é uma das pessoas, Rodrigo, que tem, desculpa, Felipe, que tem uma conversa muito agradável e torna mais fácil, de mesmo a pessoa não sendo da tua área, entender o que tu tá falando com simplicidade e clareza. Isso é muito é, importante mesmo. Olha, tu obrigado, tá de cara. parabéns, porque E eu esse gosto é um muito fator de importante, futebol. né? É um fator importante também para tu, essa questão da comunicação é um fator muito importante na questão Sim, do desempenho do teu trabalho também ali para tu conseguir se comunicar com o atleta, né? Que muitas vezes a gente acaba usando algumas terminologias e alguns termos mais técnicos, né? Querendo passar alguma imagem e o atleta não compreende bem o que tu está falando. Então, tu conseguir ser sim. bem direto, o mais simplista possível, mas que tu consiga passar a tua ideia para ele, isso é fundamental para um bom desempenho, né? E essa facilidade de diálogo, esse acesso fácil que vocês têm com eles, né, que acredito eu que seja a maioria, né, dos treinadores tenham esse acesso, isso se torna muito mais prazeroso para as duas partes, porque tu vai entender o que ele está te dizendo e ele vai te entender o que tu quer dele, né? Essa troca é muito positiva. É, Pô, a gente já falou na idade que, no tempo que tu leva para formar, né? Os parâmetros do tempo mais ou menos que tu leva para formar um jogador. Agora eu te pergunto assim, com que idade tu acha que já consegue se perceber um talento para o futebol? uhum. Essa questão do talento também ela é bem discutida hoje em dia, né? Tem uma, tem Uhum. um autor que fala da teoria das 10.000 horas, né? Ele fala para tu tornar um jogador de futebol profissional, tu deve treinar por 10.000 horas durante todo o teu processo de treinamento, até tu chegar na tua categoria, no profissional do clube, digamos assim, né? Então tu passa por todo Sim. esse processo de 10.000 horas. É, essa questão do talento é uma questão muito relativa, né? Porque não basta tu ter o talento, esse talento tem que ser desenvolvido, né? Porque muitas vezes um atleta esforçado, ele consegue chegar mais longe do que um atleta que é talentoso, porém não tem esforço, não desenvolve esse talento, entende? Uhum. Então, é bem complicado. Você consegue perceber quando mais novos, assim, as crianças mais novas ali já a partir dos 14, 12 anos, quem tem algumas características mais peculiares, mais diferentes, né? Que a gente sempre busca aquele ponto fora da curva, né? O talento geralmente é aquele ponto fora da curva. Mas é algo que tu não tem muito como rotular uma idade. Tem atletas, por exemplo, o Leandro Damião, né, do Internacional, que jogou na Várzea a vida inteira. O próprio Bruno Henrique, agora aqui que está fazendo sucesso no Flamengo, né? Que jogava na Várzea, o Gabriel Jesus também, que são atletas que não passaram por esse processo da formação de base e hoje em dia estão estourados, né? Tu vê. Tá, e aí eu te pergunto assim, ó, quando é que o jogador tem que pendurar a chuteira? Qual é a hora que ele diz assim, bom, aqui eu termino minha carreira? Tem como dizer? Tem como. Como é que funciona? Eu acho que não tem como apontar uma idade. É como fala na educação física, assim, nem sempre nem nunca, né? Tudo depende. Então a gente tem essa questão da individualidade biológica de cada um. Claro, conforme o passar da idade, o atleta vai se tornar mais. Ele vai ter uma tendência maior a lesões, por exemplo, né? Vai ter mudanças no seu sistema fisiológico, seja ele endócrino, né, cardiológico, que vão resultar numa queda de desempenho, é, articulações, né, começa a ficar mais frágil nessa questão anatômica aí, mas vai muito na individualidade biológica, da questão de se preparar também, porque muitos jogadores de futebol, muitas vezes eles não se vê como atletas, né, eles se vê como jogadores de futebol.
Então eles não têm uma rotina Uhum. do atleta. E é importante ressaltar que o atleta, a menor parte do dia dele é propriamente a parte do treino, né? Ele não pode ser atleta durante uma hora e meia, só que ele está no treinamento. Ele tem que ser atleta 24 horas. E isso, com certeza, vai aumentar a longevidade dele dentro do esporte. A gente tem o caso, por exemplo, do Cristiano Ronaldo aí, tá com 30 e poucos anos, não sei ao certo, mas está jogando em alto nível. E quantos jogadores a gente pode pegar exemplos até de brasileiros mesmo, né? Como Ronaldinho e tudo mais, Robinho, que, que bem mais novos que eles já tiveram uma queda de desempenho muito brusca, né? Então, acho que essa questão da Sim. consciência de tu ser atleta 24 horas por dia é o que vai fazer realmente a diferença em quando parar ou não, do que realmente a E eu idade, né? acho sim, eu acho que alguns, Rodrigo, não sei se vai concordar comigo, mas pelo que eu acompanho da mídia, né, alguns jogadores, né, eles também têm uma vida muito desregrada na maior parte do tempo, né? Quando eles não estão em temporada, eles não param de se cuidar. Sim. Sim, E eu justamente acho que isso era justamente por eu isso acho que que isso atrapalha muito. 24 horas, né? Eu acho que isso atrapalha muito, porque não é porque eles não estão treinando no clube que eles têm que deixar de lado o treinamento deles, porque o desempenho deles é uma continuidade, né? Eles trabalham com o corpo, né? É complicado, Tem que cuidar. é bem complicado. Bom, Rodrigo, assim, ó, Rodrigo, de novo, Felipe. Não, nem isso. Não se preocupa, cara. Felipe, que coisa séria, né? Ontem também foi a mesma coisa. Nossa, e o teu nome é lindo. Em 2017, trabalhou no Rio Grandense, Santa Maria. Em Aham, 2018, tu foi trabalhar no América, São José do Rio Preto. isso. 2019, Farroupilha de Pelotas e Inter de Santa Maria. 2019 ainda Rio Grandense. Eu quero que tu fale para nós um pouco da tua experiência nesses times, tá? Esses grupos que tu trabalhou. E qual foi o trabalho, tá? Quero que tu comente conosco. Qual foi o trabalho que mais marcou até agora para ti, que tu desempenhou dentro desses times? Qual deles foi mais marcante para ti? Uhum. É, primeiro, cada trabalho é um aprendizado novo, né? A gente sempre chega com uma ideia, pensando cada vez que a gente está preparado e a gente está sempre aprendendo mais, né? Em 2017, então, foi o meu primeiro trabalho no Rio Grandense. Ainda estava na faculdade, né? A gente disputou o Campeonato Gaúcho da terceira divisão ali, onde a gente teve uma oscilação de rendimento, mas no fim, no segundo turno, a gente teve uma campanha muito surpreendente, até porque nós tínhamos um grupo de muita qualidade ali, né? E a gente conseguiu fazer, no fim das contas, um bom campeonato. Saindo do Rio Grandense em 2018, fui lá pro América, em São José do Rio Preto, né? Onde já teve uma mudança bem brusca, assim, de questão de patamar. Apesar do clube se encontrar numa situação difícil, quando eu cheguei lá, faltavam poucos jogos para terminar o campeonato. Eles estavam disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. Faltavam 3 jogos, se não me engano, somente para acabar essa segunda fase, no qual o clube acabou que não se classificou. Mas, independente da situação, foi um clube, quando tu chega lá, tu vê, é um clube muito grande, é um clube de expressão lá no interior de São Paulo. Né? Tanto que é uma cidade de São José do Rio Preto de 700 mil habitantes, mais ou menos. E o estádio do América ali é um estádio para 38 mil pessoas. Então já é uma mudança bem brusca na questão do que tu estava acostumado, né? E para alguém que estava recém no segundo trabalho, né? E ainda estava na faculdade ainda mais. Bom, voltei para Santa Maria e aí depois continuei meus estudos. Surgiu a oportunidade de ir para Pelotas trabalhar no Farroupilha para disputar a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho de 2019. Fui para lá, a gente fez um trabalho ali, só que acabou tendo alguns problemas com relação ao treinador que tinha me levado com a diretoria deles do lado do Farroupilha, né? Eles acabaram tendo algumas desavenças, isso acontece dentro do futebol, né? Então o treinador acabou saindo e eu acabei saindo junto com ele, né? Geralmente quando há uma troca da comissão, a comissão sai toda, né? Então eu acabei saindo junto com ele. Então a gente não acabou que a gente fez a pré-temporada, mas acabou que a gente não iniciou o campeonato, né? Eu voltei para Santa Maria,
Nisso eu ainda não tinha terminado a minha faculdade. Voltei para Santa Maria, fiz o meu estágio profissionalizante ali no Inter de Santa Maria, né? Foi um grande aprendizado para mim. Clube que me proporcionou, né? Realmente disputar a divisão de acesso ali, é, trabalhar pessoa profissionais muito bons ali, muito parceiros, então foi um grande aprendizado para mim também. E saindo dali, então, a gente teve um projeto de retomada do Rio Grandense, porque o Rio Grandense estava 2 anos fechado, sem atividade no futebol, né? E o clube queria retomar, então, as atividades. E surgiu um projeto de retomada, uh, com o mesmo treinador que havia treinado no Rio Grandense em 2017, eu tinha trabalhado com ele. Então, ele me chamou para ajudar nesse projeto. E a gente desempenhou, então, durante o segundo semestre de 2019, esse projeto de retomada do clube, né? Quanto ao trabalho que mais me marcou, com certeza, por enquanto, foi o meu primeiro trabalho no Rio Grandense em 2017, né? Não só por ser o primeiro trabalho, mas pela questão da experiência também, né? Eu cheguei ali, eu tinha 20 anos, se eu não me engano, e pouca vivência dentro do esporte. Então, eu estava trabalhando ali com atletas que são mais velhos que tu, que tem uma vivência bem maior no esporte. Foi uma questão bem desafiadora, né, no início. Sim. Mas acabou que a gente acabou fazendo um grupo muito bom, né? Formou realmente uma família ali. Foi o projeto que mais me marcou. Com certeza, hoje eu vendo o trabalho, faria praticamente tudo de outra maneira, né? Minha ideia sobre treinamento, sobre futebol evoluiu, mas eu creio que foi uma experiência muito válida, assim, e esses trabalhos, por mais que tenham todos, né, por mais que tenham prolongado um pouco mais o meu tempo na faculdade, eles te proporcionam algo que a faculdade não proporciona, né, que é a questão do campo. Então, todos têm Felipe, uma vantagem especial. aham. E me diz uma coisa, e quando que tu descobriu que tu queria ser treinador? Ah, é, o brasileiro sempre gosta muito de futebol, né? A opção de todo brasileiro, acho que quando criança, pelo menos a grande maioria, é tentar ser jogador. Quando não dá certo, você tem que partir para alguma outra coisa. Eu sempre tive em mente fazer algo que eu gostasse, né? Não somente fazer por fazer, muita gente faz algo visando o quesito financeiro ou alguma pressão familiar, né? Eu sempre visei fazer algo que eu gostasse. E sempre tive muito apoio também, né, da minha família para isso. Então, eu entrei na faculdade de Educação Física não necessariamente com a ideia de trabalhar diretamente com futebol, mas de trabalhar com esporte, né? Porque eu sempre gostei muito do esporte. Então, no decorrer da faculdade surgiu a oportunidade de eu trabalhar num clube, né? E eu aceitei e acabou que isso foi me fascinando e para mim é muito satisfatório, porque eu não vejo como um trabalho, eu vejo mais praticamente como um hobby, como um lazer isso, né? Isso é muito bom, porque a pessoa que faz o que gosta faz bem feito, né? Tudo que se Com faz com certeza. amor se torna brilhante, tá? E o que que tu acha? Agora a gente vai voltar um pouco ao tema do ao tema da nossa live. O que que tu acha em termos vamos falar num termo geral de clubes, do reflexo dessa pandemia nos clubes sem jogar, os jogadores sem treinar? Qual tu acha que vai ser o pior impacto dessa pandemia toda no futebol brasileiro? O impacto é o pior possível, né? Não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Tu tem um prejuízo técnico, um prejuízo financeiro, né? Porque além da questão, como eu falei, a questão financeira dos clubes que estão parados, estão sem jogos e parte da renda deles vem dos jogos, né? Principalmente dos clubes do interior. Tu tem a questão do prejuízo pessoal e técnico com relação às lesões, né? Que estão acontecendo, porque eu não se tem assim um registro do período que os atletas ficaram tanto tempo parados assim no futebol, entende? O período de férias geralmente corresponde a um período de 30 dias, mas os atletas ficaram parados aí 2 meses praticamente e com pouco tempo de treinamentos, falando mais a nível da Europa, não do Brasil, né?
com pouco tempo de treinamento ali, foi uma mudança muito Uhum. brusca de patamar, né? Então, eles chegaram no nível de destreinabilidade e já foram submetidos logo a uma partida de futebol que seria o nível máximo de exigência física, né? E isso acabou resultando em muitas lesões. É, a Bundesliga, que é o campeonato alemão, por exemplo, nas primeiras rodadas, ali, primeiras 3, 4 rodadas, foram feito um estudo e o número de lesões pré e pós-pandemia aumentou 3 vezes, né? Teve um período, agora mais recentemente, um estudo que foi feito com o futebol americano, que eles tiveram um período lá, eu não lembro em que ano foi, mas foi uma espécie de um processo, um processo não, um protesto que os jogadores fizeram, uma questão, acho que, de contratual, e eles ficaram parados por alguns meses também, e na volta as questões de lesão de tendões aumentaram, assim, significativamente, enquanto num ano eu tinha 5 lesões, mais ou menos, assim, e só na volta dos treinamentos houve registro de 12 lesões e sem os jogos. Tá. Então, eu acho que sim, o prejuízo financeiro é tremendo, principalmente quando a gente pega os clubes do interior aqui, como eu falei contigo, né? Que já extraem a maior Uhum. parte da sua renda dos jogos e do público que vai ver os jogos, porque não tem um quadro de associados tão grande quanto os clubes maiores, né? Que conseguem se virar um pouco mais, tem Sim, como, sim. tem de onde extrair um pouco mais essa questão financeira deles. Mas a gente, como um profissional do esporte e propriamente, né, do movimento, assim, ver essa questão das lesões é o que mais me preocupa, assim, nessa volta ao futebol. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. É complicado, né, Rodrigo? Porque a gente ainda está imaginando como vai ser essa nova realidade que a gente ainda não sabe, né? Como é que vai ser. A gente É, acha que vai ser de uma determinada maneira, mas certeza mesmo a gente ainda não tem, né? Dessa não nossa tem, nova realidade. Na não área do tem. esporte, bem, Pode falar, na área cara. do esporte, bem, na hora do esporte é bem complicado, porque nós temos várias modalidades, né? O Uhum, futebol é aquela que a gente mais pode perceber pelo histórico, por tudo, né? Essas novas regras. Ou em sim, academias também, de ginástica também, que faz parte do dia a dia da maioria das pessoas, né, que praticam esporte, passar por uma academia, né? sim, sim. Então, é meio complicado. Eu te pergunto assim, ó, primeiro eu te digo que eu acho que o nosso futuro, eu acho, né? Vou usar o verbo achar, porque não certeza a gente não tem. Eu acho que vai ser muito lento o processo de retomada de qualquer passo, né? Acho que vai ser muito lento, Uhum, muito cuidadoso, muito pensado tudo que vai se fazer daqui para frente. sim, sim. Mas acho que os clubes vão ter que se adaptar a essa nova realidade para ter uma continuidade de trabalho, porque há muito tempo estão parados, né? Há muito tempo está tudo largado de mão. Quem estava se preparando para começar a jogar, quem estava já no auge, né, da sua carreira, quer dizer, são coisas assim que a gente tem que pensar bem. O impacto está sendo e vai ser muito grande, né? Mas eu te faço uma pergunta assim, ó. Óbvio que os times do interior vão sentir muito mais, estão sentindo muito mais o impacto de tudo isso, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que as coisas vão se modificar muito e vai ter uma diferença muito grande de um estado para o outro? Ou tu acha que as coisas vão caminhar para a mesma rotina? Vai existir uma rotina? Uhum, tá. O que Eu que tu, acho que, o que, eu acho que o que que tu algo, acha também, né? Porque não tem como a gente prever nada, como tu bem disse, né? Dentro do futebol, mais especificamente falando, a gente tem alguns exemplos, como eu falei, da Europa, né? Que seria o polo do futebol mundial, né? Onde tem o ápice, os melhores clubes, os melhores jogadores, os clubes mais poderosos. A gente tem um exemplo, né? Que eles já retomaram os campeonatos lá. Porém, são duas realidades totalmente diferentes, né? Tanto na questão do tamanho dos países, tu vai pegar um país, Alemanha, Espanha, né? Portugal, Itália, enfim, comparado com o Brasil, né? Essa já é uma grande diferença. E outra questão do calendário também, que eles, o
calendário deles é diferente do nosso, eles jogam uma temporada, eles viram o ano jogando, né? Então agora, na volta do futebol, faltavam poucas rodadas, se eu não me engano, faltavam 10 rodadas para a maioria dos campeonatos terminarem, né? Que é uma realidade diferente que a nossa, o campeonato nem começou ainda. Sem contar que aqui no Brasil os clubes jogam muito mais jogos do que na Europa, né? Justamente pela questão dos estaduais, né? Mas eu acho que o ideal seria tu conseguir fazer algum protocolo que fosse geral, né? Para que todos os clubes tipo, pelo menos mantivessem o mesmo patamar, assim, na questão dos treinos e da volta dos campeonatos. Mas existem autoridades maiores por trás disso, né? Tem a Organização Mundial da Saúde, né? Tem a questão governamental de cada política governamental de cada estado, né? Então, assim, não é uma coisa que é uma coisa que foge do poder assim de conseguir querer afirmar algo ou não, como eu disse, né? Pelo tamanho do Brasil, cada estado vai ter a sua política ali, como o próprio Grêmio está saindo do Rio Grande do Sul indo para Santa Catarina para conseguir, né, desenvolver um pouco mais o Treinar. trabalho. Então, assim, eu acho que o ideal seria ter um protocolo geral, mas não, não dá para saber muito bem como é que vai ser o que vai acontecer, né? Até, O que se sabe é que tem, o que se sabe é que tem a volta de data do campeonato, como eu disse, né? Dia 9 de agosto tem a volta do campeonato. Agora eu não sei como vai funcionar, se os clubes vão jogar, cada um vai jogar na sua casa, no seu estado. Houve uma época que falaram em centralizar o campeonato todo em Rio, São Paulo, entende? Essa questão, essa logística, eu não sei como vai ser, até porque os clubes aqui são submetidos a muitas viagens, né? São expostos bastante, né? Para conseguir viajar do sul do país lá para o norte do país para jogar um jogo. Então, essa questão, eu não sei como é que vai funcionar. Tem uma data prevista para o retorno, agora como vai ser dada essa logística, eu não sei. é complicado, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu como professora, eu não estou nativa agora, né? Mas eu fico tentando imaginar como é que vai ser até o retorno às aulas, que já é uma coisa bem complicada, porque tu lida com quantidade de aluno dentro de uma sala de aula. Tu não tem um número 20, 25 alunos, tu tem um número muito mais expressivo que isso. Tu tem 40 alunos dentro de uma sala de aula. Então, Sim. com as medidas que poderão vir, virem ser tomadas, o espaço físico não tem, né? Hoje eu estava conversando com um amigo à tarde, nós estávamos abordando de olha, espaço físico dentro das escolas não tem para acomodar todas as pessoas, toda a clientela, né? Todos os alunos, de uma maneira que seja de acordo com as novas normas, digamos assim, né? De distanciamento. Então é complicado, é muito complicado. Tudo vai passar por uma enorme adaptação, né? E Sim, creio eu que sim. o futebol não vai ser diferente, né? A gente sabe que uma hora tudo vai voltar, né? Mas agora como vai voltar, a gente não sabe. Vai ter que ser muito aos poucos, né, Felipe? É meio Tem que complicado. ser um processo gradual, né? Uhum. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa em relação aos times. Não, não, acho que já foi tudo. Tu sabe que eu vou te dizer uma coisa, eu te confesso que eu tava com receio de fazer essa live contigo, porque Ah, sei do potencial que tu tem como treinador, como professor, como educador físico. E como não sou da área, sou professora de matemática, mas foi pela minha curiosidade, porque eu acho o mundo do futebol fantástico. Eu acho que sim. o próprio esporte, o futebol, ele desenvolve nossa sociedade e muito, É. sabe? Eu acho que o Não, não poder de só o ação dele é esporte, né? enorme. Oi? O esporte, não só o futebol, mas como o esporte em si, né? Tem É, esse caráter de ele, desenvolver muito a pessoa, o a pessoa futebol tem, também, né? o futebol tem um alcance muito grande, Felipe. O futebol tem um Sim. alcance tremendo, um alcance muito grande, né? E ele Ah, tem um poder de desenvolvimento social maior ainda. Eu acho muito sim. bacana a cidade que tem um time de futebol, por menor que seja, uma cidade privilegiada, né? Como Só, movimento, né? Como um jogo de sim, futebol na movimento. cidade. E aí, em São Gabriel, né? Quando tem jogos, não importa a situação que esteja, o campeonato que esteja disputando, o pessoal vai em torno do estádio e movimenta a cidade, né? Nós temos um time aqui muito bacana. E também é um dos times que luta para ser.
para permanecer de pé, né? Porque, como a gente havia falado, no interior as coisas não são muito fáceis, né? Times Sim. pequenos sofrem, né? Pela falta de poder aquisitivo, de financeiro, é complicado. Mas ele sobrevive. São Gabriel sobrevive. Tá sempre de pé. Aham, sempre. Eu sou fã de esporte, né? Eu acho que esporte só te agrega a tua qualidade de vida, né? Tu praticar exercício físico, tu ter uma orientação física adequada. Eu acho que esporte é saúde, é uma manutenção, né, do teu corpo físico, da tua mente, né? Corpo são, mente sã. Eu acho que isso é uma grande realidade. Eu acho que a pessoa que pratica qualquer tipo de esporte é uma pessoa que tem consciência, né, do corpo, da mente. Sou muito fã de tudo isso. Acho muito bacana. É Acho o estilo bacana a de pessoa vida, se né? cuidar. Oi? O estilo de vida, né? O estilo de vida mais É, o ativo, estilo de mais vida saudável. muda. E aí, que tu praticando o esporte, tu muda às vezes até a tua alimentação, Ah, sim, né? muda. Tu procura uma alimentação mais saudável. Então, isso faz parte, essa sinergia que se chama, né? De tudo isso que tu vai absorver. É muito Sim. bacana isso, eu acho isso fantástico. Felipe, eu te agradeço muito o carinho que tu teve em aceitar conversar comigo aqui no meu canal. Sim. Muito obrigada. Volte sempre que tu quiser. Quando tu quiser falar do teu trabalho, quando tu quiser falar em algum tema específico, te sente à vontade para usar o meu canal. Será sempre muito bem-vindo, Felipe. Desejo que tu tenha muito sucesso, que Deus te abençoe sempre no teu caminho e a tua jornada seja muito feliz. Obrigado, Karen. Eu que agradeço o convite e sorte no novo projeto aí do canal. Tá bom. Muito obrigada. Uma boa noite para ti. Boa noite, Karen. Beijo pra vocês aí, tá? Tchau, tchau. Tá? Tchau, tchau. Eu só vou finalizar aqui agradecendo, tá? Ah, Felipe, foi bom falarmos em agradecimento. Tu tens a Bodega da Saúde, que fica. Já vou te dizer o endereço da Bodega da Saúde. A Bodega da Saúde é de uma amiga minha, que eu adoro fazer lanche lá. Fica na Pinheiro Machado, 2380. Loja A, fica bem em frente ao Caridade, tá? Bodega da Saúde, saúde para quem quiser. Ela te oferece um mimo de lá da Bodega da Saúde. Eu não sei o que que é, se é um café muito gostoso que tem lá, com pão de queijo delicioso, Top. ou as delícias que ela tem lá para oferecer, que são coisas maravilhosas. Ela é nutricionista, Gabriela, e ela faz um trabalho dentro do espaço dela voltado para coisas relacionadas a uma saúde mais natural, né? Produtos de qualidade, visando uma alimentação melhor. Então, tu estás convidado a ir lá pegar o teu mimo na Bodega da Saúde, tá bom? Mas, obrigado, Karen, viu? Aproveita e Semana que agradeço. vem vamos marcar outra, então, para conseguir outro mimo já. Agradeço a Gabriela, essa atenção que ela teve comigo e contigo, sabendo que tu é santamariense, e te oferecer esse carinho. Tá bom, muito obrigado. Agradeço a todos aí, a Bodega, a Gabriela e a ti, Karen. Tá bom. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Amanhã teremos com a fisioterapeuta, né, a Denise Nazniak, que vai conversar um pouco com a gente sobre a rotina da fisioterapia em tempos de pandemia. Até amanhã, todos vocês. Boa noite, Felipe. Um beijo Boa noite, Karen. Tchau, enorme para tchau. você. Muito obrigada. Tchau.